agradeço. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Nós estamos aqui porque o Senhor nos abençoou cada dia mais. Aleluia. Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, aleluia, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, aleluia, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Nós não merecemos, mas Ele nos abençoa. Aleluia. Esse é o amor do nosso Deus. Cante bem forte. Imerecida a vida, de graça recebi, aleluia, por sua cruz, aleluia, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Quebrantado por seu amor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor morreu por nós, por isso que nós estamos aqui. Estamos sentindo falta de vocês aqui.
Nós estamos assim imaginando vocês aqui na igreja com muita saudade. E peço vocês também que fiquem com olhos fechados, imaginando também que vocês estão aqui na igreja. Vamos cantar um hino que fala: Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Pensa neste momento, Ele vai fazer a tua obra na tua vida. Amém. Aleluia, Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Aleluia, Jesus. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, um amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podem fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, um amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, boa noite, Deus te abençoe. É um privilégio para cada um de nós poder estar aqui compartilhando mais uma vez a palavra do Senhor, uma alegria imensa para o nosso coração, ainda que seja online, ainda que a gente não possa se reunir aqui fisicamente, irmãos, mas sem dúvida nenhuma, é um privilégio, uma alegria para cada um de nós.
Nessa noite eu gostaria de pedir para que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 11, para que nós fizéssemos a leitura do verso 17 ao verso 40. Eu farei essa leitura na Nova Versão Transformadora e peço para que você mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 11, para que nós, ao longo da mensagem, possamos analisá-la, compartilhá-la de maneira expositiva, irmãos. Isso certamente vai contribuir muito para a edificação da igreja do Senhor. Enquanto você se prepara, você abre, eu gostaria de orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça, te bendizemos e te adoramos, ó Senhor, por essa oportunidade, mais uma vez, que o Senhor nos concede de compartilhar a tua palavra, Senhor. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, que inspirou essas escrituras, ó Senhor, que inspirou o coração de homens e mulheres para que nós tivéssemos à nossa disposição a tua palavra, Senhor, possa nos inspirar também, ó Deus, possa nos ajudar a compreender, a entender e, acima de tudo, ó Senhor, colocar a tua palavra em prática, para que o teu nome continue sendo glorificado. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Então, muito bem, irmãos, Evangelho segundo João, capítulo 11, a partir do verso 17. Diz assim a palavra do Eterno. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem, no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida, voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Eis aqui a palavra do Senhor, irmãos. É inegável, irmãos, que nós estejamos vivendo tempos difíceis. As notícias são péssimas. Nós temos sido bombardeados com pessimismo e ceticismo dia após dia.
Certamente, se você assiste a telejornal, é possível que você chegue à conclusão, diante de tantas notícias negativas, que apenas você e o apresentador é que estão vivos. Tamanha tristeza, tamanha negatividade com as quais nós somos bombardeados. Diante disso, as pessoas estão aflitas, irmãos. A angústia é notória. A enfermidade bate à porta de cada um. Privações. Pessoas têm experimentado privações. Pessimismo é geral, coração cheio de incertezas. E é nesse momento que nós, cristãos, somos procurados. Eu e você. Aqueles que resplandecem como luzeiros em meio às trevas. Somos procurados. As pessoas estão sedentas por uma palavra de esperança. Nos procuram. Justamente com o coração angustiado. Buscando ouvir de nós essa palavra de esperança. Então nós ajudamos. Nós oramos. Nós intercedemos. E nós fazemos isso com uma certa facilidade. Nós não temos dificuldade em fazer isso. Oramos pelas pessoas. E há uma frase que está em voga nesse momento, e nós proferimos ela sobre a vida da pessoa: olha, tudo vai ficar bem. Declaramos Jesus sobre a vida dessa pessoa. Cristo é contigo, Ele vai te ajudar. Sem dificuldade nós fazemos isso, irmãos. Porque nós percebemos que temos certa facilidade de crer naquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Mas nós temos certas dificuldades de crer no próprio Jesus. E isso é explicável quando nós olhamos para a nossa angústia. E quando é conosco então, irmãos? Essa é a grande pergunta que nós fazemos. Então nós percebemos o quão fácil é acreditar naquilo que a Bíblia diz acerca de Jesus e quão difícil é acreditar no próprio Jesus. Quando a angústia é a nossa angústia, quando a tristeza é a nossa tristeza, quando a dor é a nossa dor, quando a dificuldade é a nossa dificuldade, quando a enfermidade é a nossa enfermidade, temos dificuldades. Não temos dificuldades em acreditar que Jesus vai agir sobre a vida das pessoas. Nós temos dificuldades que Jesus vai agir na nossa vida. Em acreditar que Cristo vai agir na nossa vida. E uma grande evidência disso, irmãos, é a nossa postura de questionamento. Questionamos ao Senhor nesse momento. Oramos, intercedemos. Para nós é normal que a angústia bate a porta dos outros. Mas quando é na nossa porta, nós questionamos. Por que isso está acontecendo? Por que agora está acontecendo isso? Por que é comigo que está acontecendo isso? Nesse momento, nós precisamos aprender a lidar com a nossa incredulidade, com a nossa falta de fé, irmãos. E nesse texto, muito conhecido, certamente as pessoas conhecem esse texto com o subtítulo de A Ressurreição de Lázaro. Mais do que um milagre propriamente dito, nesse texto, o Senhor quer nos ensinar a lidar com a nossa incredulidade, com a nossa dificuldade. E Ele tem a resposta para essa nossa incredulidade, irmãos. Não pense você que isso acontece só contigo, ou que isso acontece com poucas pessoas. Na caminhada cristã, isso é mais comum do que a gente pode imaginar. Isso pode acontecer contigo. Talvez esteja acontecendo contigo. Pode acontecer comigo. Pode acontecer com obreiros. Pode acontecer com seminaristas. Pode acontecer até mesmo com pastores. Porque isso faz parte da nossa natureza. Portanto, precisamos aprender a lidar com a nossa incredulidade. Eu pedi para que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Nesse capítulo 11, eu quero dar um contexto para que nós possamos entrar no nosso versículo inicial, que é o 17.
Mas aqui nós percebemos que Jesus, a partir do capítulo 11, do verso 1, nós percebemos que Jesus tinha uma amizade, uma intimidade muito grande com essa família. Uma família formada por Marta, Maria e Lázaro. Moravam em Betânia, uma cidade que ficava a cerca de 3 quilômetros da cidade de Jerusalém. Quando nós começamos a imaginar o contexto em que se dá toda essa história, Jesus, depois que inicia o seu ministério, toma como uma espécie de sede, uma espécie de base, a cidade de Cafarnaum. Essa cidade ficava a cerca de 120 a 150 quilômetros de distância de Jerusalém. E é importante nós recordarmos que o Senhor Jesus não era um homem de grandes posses, não, muito pelo contrário. Mateus 8:20 vai dizer que Jesus não tinha praticamente posse alguma. As pessoas procurando segui-lo, ele fala para as pessoas: olha, as raposas têm as suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer uma almofadinha para recostar a sua cabeça. Esse é o nosso Senhor, um homem humilde. Então nós podemos imaginar que ele não vivia em Cafarnaum, numa espécie de mansão em um condomínio fechado, e quando ele ia para Jerusalém, e a Bíblia diz que repetidamente ele ia a Jerusalém, e ainda é seguido da expressão como de costume, então ele ia várias vezes para Jerusalém. E quando ele ia para Jerusalém, então ele não tinha lá a sua casa de veraneio, o seu sítio, a sua chácara. Ele dependia de muitas pessoas no seu ministério. Provavelmente essa família era uma dessas pessoas, uma dessas famílias que o ajudava. E é muito possível que quando ele ia para Jerusalém, pela amizade que ele tinha com essa família, ele se hospedasse na casa dessas pessoas. Talvez você recorde o texto em que Jesus está na casa de Marta e Maria. O texto onde Maria está fazendo os afazeres domésticos, aliás, Marta está fazendo a sua faxina em casa, os afazeres domésticos, e Maria aos pés do Senhor Jesus. Ele tinha uma grande amizade com essas pessoas. 3 pessoas com 3 perfis, talvez diferentes. Marta, como eu já disse, lembrando em Lucas 10:38, nessa visita que Jesus faz, Marta talvez fosse aquela mulher preocupada com os seus afazeres. Enquanto Jesus estava lá, Maria se achegou aos pés do Senhor e Marta foi trabalhar. A ponto de Marta dizer para Jesus: Senhor, não te incomodas de que enquanto eu esteja trabalhando aqui, minha irmã esteja aí sentada aos teus pés? E o próprio Jesus diz: Marta, Marta, você se preocupa demais com as coisas daqui, parafraseando, com as coisas desse mundo. Então provavelmente Marta fosse aquela pessoa preocupada com as coisas do mundo. Em contrapartida, Maria poderia ser classificada como a espiritual, porque ela se encontra com o Senhor Jesus em 3 episódios. Um deles é esse, justamente que eu acabei de dizer, do encontro, da visita de Jesus a Marta e a Maria. E o texto diz que Maria está aos pés do Senhor Jesus. Um outro encontro é esse do capítulo 11, onde logo à frente nós veremos que Maria também se põe aos pés do Senhor Jesus. E posteriormente no capítulo 12, Maria mais uma vez, depois de Lázaro já ressurreto, Maria se põe aos pés do Senhor para ungí-lo, os pés, e secá-los com seus cabelos. Portanto, nós poderíamos classificar Maria como sendo a espiritual da família. E por fim, Lázaro, a quem o capítulo 11, no verso 3, vai dizer que ele era um amigo de Jesus muito querido. Portanto, Jesus tinha uma amizade muito grande com essa família. Família que Jesus amava. E de repente, no início desse capítulo 11, Jesus recebe a notícia de que seu querido amigo estava enfermo. Irmãos, nesse momento que nós vivemos, essa crise na saúde pública, uma pandemia global, não há como nós não imaginarmos ou associarmos que é como se Jesus recebesse a notícia de que seu grande amigo estivesse contaminado com o Covid-19. E a notícia que chega a ele é justamente essa: olha, o teu grande amigo Lázaro está enfermo. E é sério, é grave.
Provavelmente diriam nos dias de hoje: olha, ele está internado na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos, muito doente, muito enfermo. E o que nos chama a atenção é que, embora Lázaro fosse o seu grande amigo, ao receber essa notícia, Jesus não vai de imediato visitá-lo. Cristo demora ainda 2 dias para demonstrar preocupação com alguém que ele amava, irmãos. Isso nos chama a atenção demais. Quero dizer para você que há sempre um grande propósito na forma como o nosso Senhor age. Nada é despretensioso, irmãos, nada é por acaso. Jesus não desvia de seus objetivos um instante sequer, irmãos. E certamente, esse é um grande desafio para nós. Diante do nosso sofrimento pessoal imediato, descansar o nosso coração no modo como Jesus age. Porque nem sempre é do jeito que nós gostaríamos ou esperamos. Mas enfim, Jesus age. 2 dias depois, ele resolve dizer para os discípulos: olha, voltemos para a região da Judéia, que era essa região de Jerusalém e Betânia. Parafraseando esse texto, irmãos, é como se os discípulos questionassem Jesus: olha, o senhor ficou louco. Há poucos dias nós estivemos lá, e você pode acompanhar isso no capítulo 10. Há poucos dias estivemos lá, e quase o Senhor foi morto, as pessoas tentaram apedrejá-lo. Jesus disse para ele: olha, Lázaro dorme, eu preciso acordá-lo. Os discípulos, talvez com medo daquela situação, com receio, e é natural, é da natureza humana, disseram: Senhor, então se ele dorme, logo ele vai ficar bem. E Jesus disse claramente: não, Lázaro está morto. Lázaro está morto. E nós novamente temos um embate aqui a respeito de propósito. Há um propósito por trás daquilo que Jesus pretende fazer. E eu me recordo das palavras do pastor Hildo, reverendo Hildo, irmão amado, a respeito de propósito, que ele diz: se o propósito é maior do que a vida, então vale a pena dar a vida pelo propósito. Vale a pena arriscar a vida. É isso que Jesus diz, porque é um propósito muito maior, irmãos, por trás desse objetivo de Jesus se arriscar, dos discípulos se arriscarem voltando para aquela região. E o propósito é revelado. Jesus diz: mas foi bom que eu não estava lá. Voltemos para lá, para que vocês creiam. Irmãos, para que creiamos. João 4:48 deixa isso muito claro. O próprio Senhor Jesus nos deixa claro que era necessário que acontecessem sinais e maravilhas, porque de outro modo as pessoas não creriam. É necessário que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo. É por isso que cegos voltam a enxergar, irmãos. É por isso que coxos voltam a andar. É por isso que mortos ressuscitam, irmãos. Milagres acontecem para que as pessoas creiam em Jesus, para que creiam que por meio dele todas as coisas foram criadas, que sem ele nada foi criado e que tudo fora criado para ele, irmãos. Não há 1 centímetro, 1 milímetro sequer de todo o universo criado, do qual Jesus não reclame para si: é meu, tudo pertence a ele, irmãos. É necessário que creiamos. Mas temos dificuldade de vivenciar esse conhecimento na prática, irmãos. Então nós entramos no nosso texto a partir do verso 17. Jesus chega a Betânia, se aproxima de onde eles estavam. E eu fico imaginando, irmãos, eu e você com os nossos problemas. Nós temos os nossos problemas. Em oração nós avisamos ao Senhor, ainda que pela sua onisciência Ele já saiba de todas as coisas. Nós informamos ao Senhor, e as pessoas nos dizem: olha, o Senhor está chegando. Irmãos, qual seria a nossa reação? Certamente, ou provavelmente você imagina,
um grandioso brado, como o pastor Ney nos desafia a dar, de glória a Deus, Jesus chegou. Mas costumeiramente, irmãos, nós agimos como Marta. Marta poderia ter chegado na presença do Senhor e dito: glória a Deus, o Senhor chegou. Mas é aqui que nós vemos como nós temos dificuldade de acreditar que Jesus vai agir também nas nossas vidas. Marta questiona o Senhor: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, normalmente é isso que nós fazemos. Por que comigo, Senhor? Por que agora? Por que isso, Senhor? Onde é que você estava, Senhor? É isso que Marta faz. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Onde é que o Senhor estava? E esse é o questionamento de Marta. Olha que estranho, irmãos, nós nos aproximarmos desse Senhor que eu acabei de falar, que é o Senhor de todo o universo, que tem a capacidade e o poder de varrer o universo, uma simples palavra, e nós nos aproximamos do Senhor, questionando, todos cheios de si. Irmãos, como nós testemunhamos o mundo tratando as pessoas, quando hierarquicamente elas são superiores. Talvez você pudesse imaginar alguém dizendo assim: opa, veja lá como é que você fala comigo. Tem certeza que você quer me abordar assim? Mas graças a Deus, Jesus não nos trata como nós merecíamos. Aliás, se Ele tratássemos como nós merecíamos. Antes, Ele nos trata com amor, com paz, com paciência, com amabilidade, com bondade, com mansidão, com fidelidade, irmãos. Porque veja a resposta dele para Marta. Ele diz: teu irmão vai ressuscitar. Irmãos, é o que Jesus nos diz hoje, irmãos, em meio a essas dificuldades, em nossa angústia, irmãos. É o que Jesus diz para mim e para você hoje, irmãos. Tudo vai ficar bem. Essa é a maneira que Jesus nos aborda. Ainda assim, nós continuamos a agir como Marta. Ainda assim, nós continuamos a agir dessa maneira, irmãos. Porque se você puder acompanhar, Jesus no verso 23 diz: teu irmão vai ressuscitar. Marta apresenta teologia para Jesus. Normalmente é isso que nós fazemos. É por isso que nós temos dificuldade de crer no Cristo da Bíblia, além daquilo que a Bíblia diz a respeito de Cristo. Marta aborda Jesus novamente agora com teologia. Ela diz: Ele vai ressuscitar, eu sei. Quando todos ressuscitarem, no último dia. Novamente a resposta de Jesus nos versos 25 e 26, irmãos. Ele diz: olha, você não entendeu, Marta. Parafraseando o texto, irmãos. Você não entendeu. Eu sou o último dia, Marta. Aliás, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega, Marta. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morto. E quem vive e crê em mim jamais morrerá. Essa é a resposta de Jesus para mim e para você. E ele questiona Marta: Marta, você crê nisso? Irmão, será que nós cremos nisso, irmãos? Olha como é difícil para a gente, irmãos. Porque Marta agora, aliás, novamente, ela apresenta ao Senhor uma espécie de tratado teológico. Sim, Senhor, respondeu ela, no verso 27, irmãos. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Você percebe, irmãos, como isso é mais comum do que a gente consegue perceber? Sem que nós percebamos, irmãos, essa também é a nossa prática. Muitas vezes. Muitas vezes. O interessante é que depois disso, Marta vira as costas e vai embora.
Eu fico me imaginando aqui que talvez pensando, olha, esse papo de Jesus está muito espiritual, está muito teológico. Eu acho que isso não é para mim, essa conversa. Eu vou chamar espiritual, alguém que o entenda. Então o texto diz que Marta vai até Maria e diz: olha, Maria, o Senhor está aí, parafraseando o texto, irmãos, olha, o Senhor está aí com uma conversa estranha, muito espiritual, eu acho que Ele quer, na verdade, falar é contigo. É contigo que Ele quer falar. Então é espiritual. Olha, é interessante, irmãos, é a conduta da espiritual. Impressiona. Porque o texto diz que ela se levanta imediatamente e vai até Jesus. E quando ela chega diante da presença do Senhor, ela se lança aos pés do Senhor. Mas sabe como ela aborda o Senhor? A espiritual. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É desse modo que muitas e muitas vezes nós continuamos abordando o Senhor. Jesus, no verso 33, a vê chorar, irmãos, junto com o povo. E a Bíblia diz que ele se indigna e se angustia profundamente, perguntando para as pessoas: onde vocês o colocaram? Então, no verso 35, Jesus chora. Alguns tentam explicar esse choro no verso 36, falando: olha, vejam como ele amava Lázaro. Alguns estudiosos dizem que na verdade Jesus chorou por criar uma espécie de identificação com o sofrimento humano, para se identificar com o sofrimento humano. Mas no verso 37, fica evidente que Jesus chora por conta da incredulidade daquele povo, porque ele é questionado. As pessoas se questionam: olha, ele curou um cego, será que ele não poderia impedir que Lázaro morresse? Então o texto diz que novamente Jesus se angustia e se indigna por conta da incredulidade daquele povo. Irmãos, isso aconteceu mesmo depois de que aquelas pessoas tenham testemunhado os feitos do Senhor até aquele momento, os milagres realizados. Isso nos diz muita coisa, porque pode ser, irmãos, que na nossa caminhada cristã, mesmo depois de tudo que nós testemunhamos, do que nós vivenciamos, a nossa incredulidade possa provocar também tristeza ao coração do nosso Senhor. Eu não sei se seria exagero em dizer que Jesus ainda chora com a nossa incredulidade. Verso 38 diz então que Jesus chega à gruta, ao lugar onde Lázaro havia sido sepultado. Uma gruta, irmãos, uma caverna. Dentro, o problema, a razão da angústia, o sofrimento, a tristeza. E aqui eu quero deixar claro que certamente o que de pior pode acontecer fisicamente ao ser humano, como resultado da queda, como resultado do pecado, é a morte, irmãos. Mas pior do que a morte, só uma morte sem Jesus, sem que Cristo esteja por perto. Por isso há uma necessidade de que você se posicione, irmãos, se ainda não fez. Que você tome um posicionamento na sua vida de receber o Senhor Jesus como o seu Senhor e suficiente Salvador, irmãos. Não quando a situação voltar ao normal e que nós possamos novamente nos reunir dentro do templo, irmãos. Não numa data especial, mas agora, irmãos. Urge que nós nos posicionemos agora, irmãos. Porque pode ser que depois não haja tempo. Pode ser que depois não haja tempo. Essa gruta, irmãos, pode ser ilustrada como o nosso coração. Dentro dela, a nossa angústia pessoal, a nossa dor pessoal, a nossa tristeza, a nossa enfermidade, o impossível, irmãos. Do lado de fora está o Deus do impossível, Cristo Jesus, o nosso Redentor. A grande questão é que entre a nossa angústia, entre a nossa dor, entre os nossos problemas e a solução do lado de fora, que é Cristo Jesus,
nós colocamos uma pedra, assim como nós verificamos no texto. À entrada dessa gruta havia uma pedra colocada por homens. Normalmente é isso que nós fazemos. Entre os nossos problemas, a nossa angústia e a solução que é Cristo, nós colocamos uma pedra. Essa é a pedra da incredulidade, irmãos. É por isso, justamente, que nós temos dificuldade em acreditar em Jesus, quando se trata das nossas tribulações, das nossas angústias pessoais. Mas no verso 39, Jesus diz: olhe a pedra, tire essa pedra. É o que o Senhor nos fala hoje, irmãos, agora. Tire essa pedra da incredulidade. Tenha fé, porque onde há fé há esperança. E a nossa esperança nos mostra, aliás, a nossa fé nos mostra que Cristo é a nossa esperança. Cristo em nós, a esperança da glória, irmãos. Tire essa pedra. Tire essa pedra, irmãos. É difícil, irmãos. Eu sei que é difícil, irmãos. Porque normalmente nós continuamos a agir como Marta. Porque quando Jesus pede para que eles tirem essa pedra, talvez a pedra da incredulidade, Marta aborda Jesus agora com biologia, como se ela dissesse para o Senhor: olha, Senhor, deixa eu dizer uma coisa, o Senhor não sabe nada de biologia. Eu quero dizer para o Senhor que se o Senhor não sabe, alguém que morre depois de 4 dias está fedendo. Fede, cheira mal. Essa é a nossa dificuldade, irmãos. Nós continuamos a agir desse modo. Jesus diz para cada um de nós: tire essa pedra, role essa pedra. E nós dizemos: ah, Senhor, o Senhor não sabe o diagnóstico que o médico me deu, a enfermidade que eu estou vivenciando há 4 dias, há 4 semanas, há 4 meses, há 4 anos. O Senhor nos diz: tire essa pedra, role essa pedra. Nós dizemos: ah, Senhor, o Senhor não sabe o tamanho do pecado que eu enfrento, o tamanho do meu vício, há quanto tempo eu sou viciado nisso ou naquilo. 4 dias, 4 semanas, 4 meses, 4 anos, irmãos. O Senhor nos diz: tire essa pedra, role essa pedra da incredulidade. E nós dizemos: ah, o Senhor não conhece a minha esposa, ou o Senhor não conhece o meu esposo. Estou com ele, eu o conheço há 4 anos, há 4 décadas. Tire essa pedra, o Senhor nos diz. E nós dizemos: ah, o Senhor não conhece a teimosia, a rebeldia dos meus filhos. O Senhor não conhece. Normalmente é esse o modo como nós agimos, irmãos. Mas o Senhor nos desafia, porque no verso 40 Ele diz: não te disse que se cresce, verias a glória de Deus? Esse é o nosso maior desafio, irmãos. Certamente, crer para ver. No mundo que apregoa o contrário, no mundo que diz que é necessário você primeiro ver para depois crer. Há, por exemplo, no meio empresarial, no meio corporativo, quando as pessoas propõem um novo projeto, algo em que as pessoas desafiam outras para apostarem, para investirem nesse projeto, há uma expressão normalmente dita em inglês, que as pessoas utilizam, e ela diz o seguinte: show me the money, mostre-me o dinheiro. É isso que o mundo faz. Se eu não ver o dinheiro, se eu não ver que vai dar certo, se eu não ver que vai funcionar, então eu não creio. Mas nós somos chamados a crer somente. Crer somente. Porque esse Jesus capaz de abençoar a vida de outras pessoas, Jesus capaz de salvar a vida de outras pessoas, também é o Jesus capaz de abençoar a cada um de nós de maneira pessoal, capaz de salvar a cada um de nós de maneira pessoal. Porque Jesus é a resposta de Deus também para as nossas tribulações pessoais, para os nossos dilemas pessoais, para a nossa miséria pessoal, irmãos. Esse é o desafio que
que o Senhor nos traz hoje. Crê somente e verás a glória de Deus. Gostaria de orar contigo. Esse é o desafio, irmãos. Que nós creiamos, pois certamente veremos. Isso é promessa do Senhor. Então, esse momento, onde você estiver, talvez na sua casa, ou talvez no trabalho, gostaria de orar contigo. Então feche os teus olhos. Curva a tua cabeça, se você assim puder fazê-lo. Nós oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos concede, ó Senhor, de sermos mais uma vez edificados pela tua palavra, num momento tão terrível, ó Senhor, de tantas incertezas, ó Senhor. Incertezas essas que são capazes, ó Senhor, de muitas vezes abalar até mesmo a nossa fé, provocando em nós incredulidade, ó Senhor. Então a minha oração para cada irmão, para cada um de nós, é para que o Senhor aumente a nossa fé, Senhor. Para que o Senhor nos ajude em nossa incredulidade. Que nós possamos descansar o nosso coração na confiança e na convicção de que o Deus que nos conduz por pastos verdejantes, às águas tranquilas, sem nos deixar faltar nada, jamais nos abandona. E também caminha conosco, mesmo em meio ao vale da sombra da morte, nos protegendo e nos guiando, Senhor. Que pelo poder do Teu Santo Espírito, aqueles que estão em casa nesse momento, onde quer que estejam, possam declarar resolutamente que recebem, Senhor, a Ti, como seu Senhor e Salvador pessoal para as suas vidas, e que desse modo o Teu reino continue avançando triunfante para o louvor e glória do Teu santo nome. Assim nós oramos e tomamos posse das Tuas promessas, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, irmãos. Renove a tua fé, em nome de Jesus, irmãos. Quero nesse momento lembrar os irmãos também, que enviem seus pedidos de orações para os nossos canais, para o YouTube, na nossa página no Facebook. Compartilhe conosco, irmãos, as suas necessidades. Gostaria de lembrar os irmãos também, irmão, que há nesse momento embaixo, no rodapé dessa mensagem, os endereços ou as informações necessárias para que você continue sendo um ofertante e dizimista fiel. Pessoas e mais pessoas têm sido abençoadas pela tua solicitude, pela tua solidariedade, pela manifestação e expressão do teu amor cristão. Nós carecemos também, irmãos, de que você traga alimentos para a igreja, quando você puder, aquilo que você puder, porque irmãos também têm sido assistidos nesse quesito, com cesta básica. Só nesse mês, irmãos, mais de 30 já foram doadas, já foram ofertadas, já foram entregues às pessoas que necessitam verdadeiramente. Contribua, irmãos, contribue, compartilhe daquilo que Deus tem feito na tua vida, irmãos. Certamente Deus o retribuirá. Continue honrando ao Senhor, levando uma vida com santidade, abençoando a vida de outras pessoas também, expressando verdadeiramente o amor cristão. Nesse momento eu gostaria de pedir para que você estendesse a sua mão para cá, para que nós possamos encerrar esse culto. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença consoladora do Espírito Santo seja contigo, com toda a tua casa, com toda a sua família, desde agora e para todos sempre. Você que crê diz amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.